Entendeu? Então comigo é muito fácil trabalhar. O certo é o certo, o errado é o errado. Não tem meio certo, pô. E ponto. Tá? E ponto final. E já respondi por causa disso, né? Porque... E até hoje essa porra tá rolando e tal, mas eu vou até o final, porque eu tô certo. Independente, doa quem doer. Doa quem doer. Então, a questão da Rocinha, ela foi um exemplo da ingerência política, mais uma vez, da pressão política, da pressão midiática em cima de um fato suspeito. Beleza? Então, assim, sumiu, isso é fato, o cara sumiu. Né? Não o há Amarildo, que se contestar isso. O Amarildo sumiu, porra. É um fato. A partir do momento que se tem um fato, você tem que fazer o quê? Apurar esse fato. Apurar esse fato. E aí que está o X da questão. Por quê? Porque a apuração, você sabe muito bem disso, que normalmente é através de um inquérito, mas pode ser através de outros meios, ela tem por objetivo buscar o quê? Autoria e materialidade. Investigação não avalia mérito. Mérito se avalia em processo. Beleza? Por isso que relatório de inquérito, o certo é o investigador não dar posição. Eu acho que aconteceu. Está errado, juridicamente falando. É o que mais acontece, mas está errado, juridicamente falando. Então, aconteceu um fato. Que fato foi esse? Homicídio. Imputaram-se homicídio. Então vamos apurar. Apurar como? Por IPM. Por IPM. Por quê? Porque se os policiais estavam de serviço e o crime de homicídio, ao contrário do que todo mundo diz, ele é um crime militar impróprio, ele deve ser apurado pela polícia militar. Ponto. Ponto final. Acabou, não tem discussão jurídica. Já quebrei o pau com vários jurídicos, caras renomadíssimos, nenhum deles conseguiu me explicar. Porque a lei é clara. A lei diz que os autos do IPM, que é o artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, parágrafo 2º, diz que são os autos do IPM que devem ser remetidos para a Justiça Comum. O julgamento é no Tribunal do Júri, na Justiça Comum. Sim, o que há controvérsias jurídicas também, porque tem doutrinadores que dizem que a própria Justiça Militar pode convocar o júri. Mas beleza. Então vamos dizer que vai para a Justiça Comum, mas são os autos do IPM. Então essa investigação deveria ter sido feita por IPM, que foi. Teve um IPM nessa história aí. Só que tinham duas versões para o fato. Primeira versão, os policiais sumiram com o Amarildo. Essa é a primeira versão, que foi apurada. E a segunda versão, que o Amarildo saiu da base, foi liberado e foi morto pelo tráfico por achar que ele tinha passado informações. Essa informação foi apurada? Em momento nenhum. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Por quê? Foi apurado uma versão só. Uma versão só. E aí aconteceram uma série de esdrúxulos e atropelos investigativos e jurídicos. Tanto em sede de inquérito policial quanto de inquérito policial militar. Né? E o inquérito policial militar, que poderia contrapor essa questão, não foi feito. Não foi feito. Que é uma crítica que eu faço à instituição. À instituição não, mais uma vez, aos gestores. Que é a mania que nós temos de abrir mão das nossas prerrogativas. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não é de hoje. Ela é uma instituição que, ao contrário das outras, que o tempo inteiro querem aumentar suas prerrogativas, nós abrimos mão das nossas. Exemplo, trânsito. Nós abrimos mão da prerrogativa de trânsito. E o CTB diz que nós somos autoridade de trânsito. Abrimos mão de programas de segurança pública. Exemplo, lei seca. Lei seca. Lei seca, o único estado, posso estar equivocado, mas que eu tenha conhecimento que o programa não é dentro da polícia é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Né? Você bota o policial para trabalhar, mas ele é coordenado, ou seja, é a corporação abrindo mão. Isso serve para a Justiça Militar. Isso serve para o programa presente, que hoje você serve lá e eu falo isso na sua cara. Sim. O programa presente é abertura de prerrogativa. E é ilegal. O programa presente é ilegal, na minha opinião, juridicamente falando. Ilegal. Porque é um programa de segurança pública fora da polícia. E a lei é clara, a Constituição Federal é clara. Ali está, o STF entende que a Guarda Municipal não é polícia. E aí você cria uma nova polícia, cria um novo programa que não é dentro da polícia. Na minha opinião, é ilegal. E por que eu falo isso? Porque eu já fui convidado e não aceitei.
Já fui convidado para coordenar e não aceitei, não fui. Então eu falo com muita tranquilidade. E na sua frente que faz parte do programa. Lógico. E falo isso pro Vinicius também. Então a gente abre mão das prerrogativas. Isso está errado. Né? Porque quando eu abro mão da prerrogativa, eu enfraqueço a instituição. Se eu enfraqueço a instituição, eu enfraqueço o serviço. E a gente não consegue entender por que a polícia presta um serviço que não é de qualidade. Porque a instituição ela é vilipendiada o tempo inteiro das suas prerrogativas, pô. E isso está diretamente ligado para quê? Com a justiça militar, com a atribuição de polícia judiciária militar. Não sou eu que quero, não, pô. É a lei que diz isso. Não sou eu que quero, não é o Major Leonardo Novo, não é o professor Leonardo Novo. A lei diz isso. Então não posso ir contra a legis, ou seja, a lei diz uma coisa, eu faço outra. Então, eu abri mão da minha capacidade investigativa nesse caso. Ah, foi isso? Não sei. A investigação tinha que dizer. Será que foi o Amarildo? Que foi o tráfico que sumiu com o Amarildo? Será que foi os policiais mesmo? O que eu sei é o seguinte, de caso concreto. Eu tenho um policial que trabalha comigo hoje, ficou 7 anos preso. Quando chegou no STJ, ele foi absolvido. O que tem de caso concreto é isso. Beleza, e esses 7 anos da vida do cara, o que eu faço? Como é que eu vou ressarcir isso? Ah, vou dar uma indenização pra ele, vai resolver de porra nenhuma. Por quê? Porque o cara perdeu 7 anos, injustamente, do convívio dele com os filhos, porra. Então, investigar é responsabilidade. Investigar é responsabilidade. Ser juiz é responsabilidade. Né? Você julgar uma pessoa. Tem que ter muita responsabilidade. Então, esse caso da Rocinha, influências midiáticas e políticas, né, comprometeram, né, o andamento não só da investigação, como do próprio processo. Isso é fato, porra. Isso é fato. Eu dei um exemplo concreto aí. Um policial ficou 7 anos preso. Quando chegou no STJ, o STJ viu que ele era inocente. Entendeu? Viu que ele era inocente. Então, é muito complicado isso. Porque a gente fala que o judiciário é imparcial. Não, porque o juiz ele vive na sociedade. Ele sofre influência da mídia. Ele sofre pressão. Né? Então, é complicado. Esse caso do Amarildo, e o caso do Amarildo, muitos rotulam como o início do fim, né? Sim. O início do fim da UPP. Politicamente, eu acredito que sim. O início do fim da UPP. Mas... E foi muito emblemático, né, cara? Isso aconteceu logo com o Edson, né? Passou pro Brasil todo. Porque o Edson é aquilo que você falou. Ele é praticamente uma unanimidade como profissional, como pessoa. Isso aconteceu logo com ele, né? Eu acredito muito que essa verdade vai vir à tona, cara. Deus não falha, não, cara. Eu acredito que essa verdade em algum momento vai aparecer. Eu falo isso pro Edson. Falo, ó, a verdade vai aparecer. Creia em Deus, cara. E ele... só interrompendo, ele é um cara muito equilibrado emocionalmente, ele é foda, porque o mundo tava caindo na cabeça dele. Eu lembro que eu tinha acabado de fazer o Operações Aéreas, eu tava no GAN, na época o BEP era em Niterói. Sim. Na época, e eu fui lá visitar o veterano. Sim. E aí eu tava conversando com o meu veterano, que era sub dele, moleque dos bom sub... pra caralho, também. Um dos sub, e queria fazer o COESP também, né? Ele tava ali, segundo tenente. Eu fui lá, tava conversando com ele, falei, pô, e aí, veterano, tá precisando de alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí eu tava de costas, né, pra grade, assim, da cela, né, do quarto. E aí, porra, ele me deu uma porradão nas costas, assim. E aí, filho, eu olhei assim, aí eu, porra, me enquadrei. Ô, chefe, tudo bem? Pô, como é que o senhor tá? Eu, caramba, tô tranquilo, cara. Assim mesmo, eu falei, não, pô, o senhor tá precisando de alguma coisa? Ele, não, pô. O senhor tá bem mesmo? Ele, pô, cara, tô preso aqui, mas tô bem. Mas cadê esse banca com a cabeça? Eu nunca mais me esqueci disso. Ele, cadê esse banca com a cabeça? Ele é o cara diferenciado, falei, caralho, cara. O mundo caindo. E não só ele, né? Eu sou muito próximo do Edson, né? E me doía muito ir nas festas da filhinha dele e ele não tá, né, cara? Então eu fui praticamente todas, né? E a esposa dele também, cara, é carne de pescoço, assim. A garota é sensacional, assim. Bancou. Tá junta mesmo. E o que me chamava a atenção é que eu ia muito visitar o Edson, e isso aí eu quase respondi por causa disso, porque chegou uma hora na investigação que os caras começaram a buscar quem ia lá visitar ele, e eu acabei indo que depor. Eu ouvi falar nisso também. Cara, pô, quando eu fui lá, depois lá no batalhão, o pessoal falou isso. Pô, cara, tem que tomar cuidado. Pô, tu pediu autorização pro coronel pra tu ir no prêmio. Eu falei, caraca, tava na minha folga. Eu botava meu nome na lista, eu tava nem aí, eu fui chamado. E aí, cara, era impressionante, né, como a resiliência, né, do Edson é tão grande, que tu chegava lá no BEP, o cara tava trabalhando, cara. Ele foi P4, reformou caixa d'água. Ele, cara, ele ia lá e tal. Era pro cara, né, meu irmão? Ó,
cagar, meu irmão. Vou cumprir a pena dele. Injusta, né? E ele lá trabalhando, cara, tentando dar uma melhor condição pros Podia se revoltar, simplesmente se revoltar pela injustiça e tal. É um cara diferenciado. Mas é aquilo, o Edson é um exemplo típico do prego que saiu demais e deram martelada, né? Para tentar trazer ele ali para a vala comum. Para a vala comum. E isso não foi o primeiro, entendeu? Provavelmente não será o último. Mas eu creio muito em Deus que essa verdade vai aparecer. Né? Tem muitas provas que direcionam, né, para a segunda perspectiva, para a segunda hipótese, que de fato o tráfico tem assumido com a Marilda. A Globo chegou até a fazer uma reportagem em cima de uma foto que uma viatura do BOPE tinha entrado lá e saído na caçapa ali da picape ali. Exatamente. E essa foto, esse vídeo foi mandado pro FBI, cara. E veio um relatório de lá dizendo que não tinha nada. É lógico que não fizeram a reportagem, né? A nossa imprensa é muito complicada, né, cara?